Olá, estudantes. Quem fala aqui é a professora Fernanda de Ciências e hoje nós iremos ter mais uma aula do 7º ano sobre diversidade de ecossistemas 2. O objetivo dessa aula é que os estudantes consigam caracterizar os principais biomas e ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura, etc., correlacionando essas características à flora e à fauna específicas. Então vamos lá, vamos começar pelo bioma Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ocupando aproximadamente uma área de 734 mil quilômetros quadrados, que corresponde a cerca de 70% da região Nordeste e a 11% do território nacional, como a gente pode ver aí nesse mapa, né? A distribuição da Caatinga na região Nordeste. O nome Caatinga significa em Tupi-Guarani Mata Branca. Esse nome faz referência à cor predominante na vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. No inverno, devido à ocorrência da chuva, as folhas verdes e as flores voltam a brotar. O clima é quente e os solos são férteis, apesar de improdutivos pela falta de água. Nesse ambiente, desenvolve-se uma vegetação adaptada à falta de água. Então, aqui a gente tem o mesmo local em dois momentos diferentes. Em cima, a gente vê essa região na época de seca e a mesma região na época chuvosa. Então, a gente observa que a paisagem muda bastante de acordo com a presença ou não de água. Essa região é bastante árida, como já foi dito, devido à escassez de chuva. A maioria de seus rios permanecem secos a maior parte do ano, com exceção de alguns, incluindo o Rio São Francisco. Ele é um rio que não seca, independentemente do período de estiagem. Tem sua nascente histórica no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre os estados de Minas, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, onde deságua. Na bacia do Rio São Francisco, há registradas cerca de 158 espécies de peixes. Esse rio é muito importante, principalmente na agricultura irrigada da região e na pesca. A vegetação da Caatinga é adaptada à aridez do solo e à escassez de água na região. Quando as condições de umidade do solo são mais favoráveis, a Caatinga se assemelha a uma mata, onde são encontradas árvores como o juazeiro, também conhecido como juá, além de aroeiras e angicos, entre outras espécies, tá? de árvores. Nas áreas mais secas, aparecem as cactáceas, como o facheiro, o mandacaru, a palma, a coroa de frade, o xique-xique, que servem de alimento para animais na época da seca, e as bromeliáceas, como a macambira. A Caatinga abriga um grande número de espécies da fauna brasileira, como mamíferos, répteis, aves, anfíbios. E aí a gente pode citar alguns desses animais. A gente tem a arara azul de Lear, que é uma espécie de arara azul, a sussuarana, que é um felino, a asa branca, que a gente pode considerar um símbolo do sertão da Caatinga, preá e a jiboia. Além disso, existe uma variedade de insetos que exercem uma grande importância para o bioma. Outro bioma do nosso Brasil é o Cerrado. Ele abrange os estados mostrados aqui no mapa e se distribui em áreas com clima sazonal e inverno seco, semelhante às savanas africanas. A temperatura média anual fica em torno de 22 a 23 graus Celsius, podendo chegar até a 40 graus Celsius na época mais quente do ano. Então, aqui a gente pode observar nessa figura do lado
como era a distribuição original do cerrado e os principais remanescentes que existem ainda do cerrado em 2002. A gente observa que houve uma grande degradação desse bioma. A vegetação do cerrado. As árvores do estrato lenhoso apresentam troncos grossos e tortuosos. Suas raízes podem atingir até 15 metros de profundidade, garantindo que a vegetação encontre água e consiga manter-se independentemente do período de seca. Por causa da pouca profundidade, os ramos das formações herbáceas secam à medida que se estabelece o período de seca. Esses ramos secos propiciam as queimadas recorrentes nesse tipo de bioma. Mas a gente vai ver que existem dois tipos de queimadas nesse bioma. A gente vai entender isso agora. Existem as queimadas que a gente sabe que são ilegais, porém, existem também queimadas naturais. A gente vai entender isso agora. Um aspecto importante a ser discutido sobre o cerrado é a sua relação com o fogo. No cerrado, o fogo de origem natural geralmente era ocasionado por raios, já no início da estação chuvosa, em que a biomassa vegetal seca era o combustível para que ocorresse a combustão. Só que na sequência, as chuvas impediam que o fogo se espalhasse e tomasse grandes proporções. Então, a gente podia considerar que esse fogo era o fogo do bem. Por quê? Vamos olhar aqui na figura. O fogo no cerrado pode ter início por fatores naturais, através de descargas elétricas. Por que é que isso seria bom? Os raios que provocam o fogo ocorrem com mais frequência no período de chuva. A umidade dessas chuvas evita a propagação descontrolada das queimadas. E em que isso pode ajudar o cerrado? Na germinação das sementes. Algumas sementes precisam de altas temperaturas para quebrar sua dormência, para fazer com que elas germinem. E a queima periódica mantém o terreno livre para as espécies se desenvolverem, já que muitas não crescem em vegetação fechada. Então, o fogo natural, ele traz alguma vantagem para o cerrado. O uso do fogo já era muito difundido entre os grupos indígenas que habitavam os cerrados. Por meio do fogo, eles manipulavam o ambiente e se beneficiavam de diversas maneiras. Porém, os indígenas não queimavam extensas áreas. As queimadas eram realizadas em mosaicos, ou seja, enquanto uma área era queimada, dava tempo para as outras áreas se recuperarem. Então, raramente esse fogo saía do controle. A fauna presente no cerrado apresenta grande quantidade de espécies de aves, répteis, mamíferos e anfíbios. Alguns estudos indicam que há cerca de 14 mil espécies de invertebrados. Entre os animais, nós podemos citar o veado campeiro, a anta, a ariranha, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. Certo, gente? E agora nós vamos estudar o nosso último ecossistema, que é o Pampa. O Pampa é um bioma que está localizado no Rio Grande do Sul, no Uruguai e em algumas províncias da Argentina. A palavra Pampa é um termo de origem indígena dos povos quichuas, que significa região plana. Esse nome foi dado devido às suas extensas planícies que configuram a paisagem predominante na região. A vegetação dos pampas. A vegetação, ela é majoritariamente composta de gramíneas e plantas rasteiras. Árvores e pequenos arbustos também podem ser encontrados na região, mas em minoria e de maneira esparsa. Então, a gente aqui observa algumas poucas árvores espalhadas na região. Estima-se que a flora dos pampas abranja cerca de 3 mil espécies de plantas, entre campos nativos, matas e afloramentos rochosos. Animais dos pampas. A fauna desse bioma
tem uma biodiversidade riquíssima, com abundância de espécies, entre aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. Cerca de 40% dos animais dos pampas são endêmicos, ou seja, são de espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Então, a gente pode tomar como exemplo de animais dos pampas, a ema, o quero-quero, o tucu-tucu, que é também um roedor que se esconde em tocas, sapinho de barriga vermelha e o tatu. Então, gente, levando em conta o que a gente aprendeu hoje, eu lanço para vocês esse desafio. Escreva no seu caderno 3 características de cada bioma brasileiro que você estudou hoje: Caatinga, Cerrado e Pampas. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima aula.